Pela graça de Deus, nós estamos aqui reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo, Senhor nosso. Amém. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Meus amados, vamos refletir o que a liturgia traz para nós hoje, dia 2 de fevereiro de 2025, a linda festa da apresentação do Senhor. Nós estamos no ano C, na quarta semana do tempo comum. Essa festa vem nos falar da luz, que é o próprio Jesus. Uma festa também chamada de Candelária. Ela significa exatamente a luz que vem iluminar as nossas trevas, as trevas do pecado, da escuridão do medo, de uma vida longe da graça. É o próprio Senhor que vem visitar a humanidade para libertá-la de todo o mal. Vamos então refletir as leituras de hoje? A primeira leitura é da profecia de Malaquias, capítulo 3, versículo do 1 ao 4. Assim diz o Senhor: Eis que envio o meu anjo, e ele há de preparar o caminho para mim. Logo chegará ao seu templo o dominador que tentais encontrar, e o anjo da aliança que desejais. Ei-lo que vem, diz o Senhor dos Exércitos. E quem poderá fazer-lhe frente no dia de sua chegada? E quem poderá resistir-lhe quando ele aparecer? Ele é como o fogo da forja e como a barrela dos lavadeiros. E estará a postos, como para fazer derreter e purificar a prata. Assim ele purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. E eles poderão assim fazer oferendas justas ao Senhor. Será então aceitável ao Senhor a oblação de Judá e de Jerusalém, como nos primeiros tempos e nos anos antigos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Essa bela profecia fala de nosso Senhor. É interessante que a chave de leitura do Antigo Testamento é sempre o mistério pascal em nosso Senhor Jesus Cristo. Essa profecia fala da vinda de nosso Senhor. Ele vem para libertar, para salvar, para curar. É interessante que a primeira leitura sempre abre o nosso entendimento e está sempre ligada ao Evangelho. Se hoje é o dia da festa da luz, em que contemplamos a apresentação do menino Jesus no templo, essa profecia já preparava os corações para essa chegada tão especial. Isso se torna ainda mais visível no salmo de hoje. Eu te convido a contemplar comigo a beleza desse salmo. É o Salmo 23, em algumas traduções 24. O refrão diz o seguinte: O Rei da Glória é o Senhor onipotente. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? É o Senhor, o valoroso, o onipotente, o Senhor, o poderoso nas batalhas. Ó portas, levantai vossos frontões, elevai-vos bem mais alto, antigas portas, a fim de que o Rei da Glória possa entrar. Dizei-nos, quem é este Rei da Glória? O Rei da Glória é o Senhor onipotente. O Rei da Glória é o Senhor Deus do universo. Muito interessante esse salmo porque tem tudo a ver com essa festa celebrada hoje. Ele nos convida a perceber a majestade de Deus. Ele é Rei, Ele é o Rei da Glória. Para ficar ainda mais claro, entenda que este salmo
diante do contexto da cultura daquela época, fala das grandes cidades muradas, aquelas fortificações. Pensa aí numa cidade como Jericó, cheia de muralhas em volta, com os seus pórticos, com os seus portões, com os seus frontões, portas pesadas que eram levantadas para que as pessoas passassem, mas elas não eram levantadas em sua totalidade. Essas portas só eram totalmente levantadas quando uma autoridade, quando um grande rei poderoso fosse passar por ali. Ó portas, levantai vossos frontões, porque agora vem o Rei Todo-Poderoso, o Rei da Glória. E espiritualmente, isso para nós significa que até os corações duros, enferrujados, que estão ali petrificados numa insensibilidade, até esses corações terão que se mover diante do Rei da Glória que vem, diante da luz de Cristo que nós celebramos, nesse belo mistério, nessa bela festa. Vamos para a segunda leitura? A liturgia é muito bela, a liturgia é eficaz para nos trazer o entendimento do mistério do dia. A segunda leitura está na carta aos Hebreus, capítulo 2, versículos do 14 ao 18. Irmãos, visto que os filhos têm em comum a carne e o sangue, também Jesus participou da mesma condição, para assim destruir com a sua morte aquele que tinha o poder da morte, isto é, o diabo, e libertar os que, por medo da morte, estavam a vida toda sujeitos à escravidão. Pois afinal, não veio ocupar-se com os anjos, mas com a descendência de Abraão. Por isso, devia fazer-se em tudo semelhante aos irmãos, para se tornar um sumo sacerdote misericordioso e digno de confiança nas coisas referentes a Deus, a fim de expiar os pecados do povo. Pois tendo ele próprio sofrido ao ser tentado, é capaz de socorrer os que agora sofrem a tentação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma bela leitura. Jesus assume a nossa carne humana com toda a nossa fraqueza, exceto o pecado. Mas Jesus, ele vem ao tomar nossa carne, ao viver na nossa carne, ele vem santificar essa carne manchada pelo pecado e possibilitar a santidade para todos nós. Se o Deus Todo-Poderoso assume a nossa carne, ele está purificando a nossa carne, abrindo uma nova possibilidade, assim como lá no batismo de Jesus no Rio Jordão. Não é Jesus purificado pelas águas, são as águas que passam a ser purificadas por Jesus. É óbvio. Tudo que Jesus toca se torna puro. Não são as coisas que purificam Jesus. É o contrário. Então essa luz de Cristo que vem no meio das trevas da ignorância da humanidade, vem iluminar, vem salvar, vem restaurar. Nós vamos chegar agora ao ápice dessa liturgia no Evangelho, que traz uma passagem maravilhosa. E a liturgia nos dá duas opções, né? O Evangelho mais longo e o mais curto. Eu vou pegar o mais longo para que nenhum detalhe da leitura fique de fora para nós. É o Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas, capítulo 2, versículo do 22 ao 40. Quando se completaram os dias para a purificação da mãe e do filho, conforme a lei de Moisés, Maria e José levaram Jesus a Jerusalém, a fim de apresentá-lo ao Senhor. Conforme está escrito na lei do Senhor, todo primogênito do sexo masculino deve ser consagrado ao Senhor. Foram também oferecer o sacrifício um par de rolas ou 2 pombinhos, como está ordenado na lei do Senhor. Em Jerusalém havia um homem chamado Simeão.
o qual era justo e piedoso, e esperava a consolação do povo de Israel. O Espírito Santo estava com ele e lhe havia anunciado que não morreria antes de ver o Messias que vem do Senhor. Movido pelo Espírito, Simeão veio ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para cumprir o que a lei ordenava, Simeão tomou o menino nos braços e bendisse a Deus. Agora, Senhor, conforme a tua promessa, podes deixar teu servo partir em paz, porque meus olhos viram a tua salvação, que preparaste diante de todos os povos, luz para iluminar as nações, e glória do teu povo Israel. O pai e a mãe de Jesus estavam admirados com o que diziam a respeito dele. Simeão os abençoou e disse a Maria, a mãe de Jesus: Este menino vai ser causa tanto de queda como de reerguimento para muitos em Israel. Ele será um sinal de contradição. Assim serão revelados os pensamentos de muitos corações. Quanto a ti, uma espada te traspassará a alma. Havia também uma profetisa chamada Ana, filha de Fanuel, da tribo de Asser. Era de idade muito avançada. Quando jovem, tinha sido casada e vivera 7 anos com o marido. Depois ficara viúva. E agora já estava com 84 anos. Não saía do templo dia e noite servindo a Deus com jejuns e orações. Ana chegou nesse momento e pôs-se a louvar a Deus e a falar do menino a todos os que esperavam a libertação de Jerusalém. Depois de cumprirem tudo conforme a lei do Senhor, voltaram a Galiléia, para Nazaré, sua cidade. O menino crescia e tornava-se forte, cheio de sabedoria, e a graça de Deus estava com ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvado seja Deus. A luz vem ao nosso encontro. Hoje a luz vem ao nosso encontro. Nós precisamos celebrar. Essa festa é um reconhecer público da luz de Cristo entre nós. Simeão já vai falar. É uma luz para iluminar as trevas, para iluminar os nossos caminhos. Ali no templo, publicamente, Jesus é reconhecido, é proclamado o Messias, assim como em todas as leituras. Mas é claro que aquele povo ainda não tinha entendido a magnitude desse mistério. E também, muitas vezes, nós ainda não percebemos, hoje em dia, o tamanho do mistério de um Deus que se faz carne, habita entre nós, vem iluminar a nossa existência, vem nos libertar de toda a opressão, de todo o mal, de todo o pecado, de toda a escuridão. Ele vem iluminar, Jesus é a luz. E ali a gente percebe quantas profecias, palavras fortes. A Maria, uma espada de dor traspassará sua alma. Esse menino será motivo de queda e reerguimento para muitos, causará divisão. Sim, Jesus causa divisão, e até hoje, entre aqueles que creem e aqueles que o odeiam, aqueles que o rejeitam, que o negam, que zombam dele. Outro ponto interessante nesse evangelho é que a gente olha para as leituras da Bíblia e percebe que a luz veio ao mundo e nem todos reconheceram essa luz. Ele veio para os seus e os seus não o reconheceram. Muita gente não reconheceu e continua não reconhecendo Jesus como Senhor. Mas preste atenção. Ana e Simeão, duas pessoas que estavam em constante oração, meditando, refletindo, buscando ser agradáveis a Deus, com sinceridade de coração, conseguiram enxergar o que ninguém estava enxergando naquele momento. Jesus continua se comunicando assim com aqueles que o amam,
com aquelas pessoas que saem das distrações e buscam a verdadeira luz. A nossa vida passa a ser iluminada quando a gente se afasta um pouco dos holofotes, dessas coisas que piscam, brilham, berram e nos atrapalham na nossa vida espiritual. Essa luz ilumina o mundo, mas ela só pode ser percebida por aqueles que têm um olhar espiritual. Simeão e Ana nos apontam o caminho para enxergar essa luz. Que a luz de Cristo possa iluminar as trevas da nossa ignorância. E nesse dia da luz, da Candelária, da apresentação do menino Jesus, que nós possamos apresentar a nossa vida no altar do Senhor, para ser iluminada pela sua graça. Apresenta o que você tem, apresenta o que você é, e peça, faça dessa realidade a sua oração. Senhor, eu apresento a minha vida no altar de cada dia. Ilumina as minhas trevas. Ilumina, Senhor. Eu quero estar sob a sua luz. Que Deus abençoe você. Estivemos e permaneceremos reunidos em nome deste Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Até a próxima.